Olá, tudo bem? Você está no canal No Amor de Deus. E hoje nós vamos falar da palavra do Senhor em Gênesis capítulo 39, a partir do verso 6, Eu vou ler com você a última frase do verso 6 em diante, que diz assim, o finalzinho do verso 6, e José era gracioso e bonito. E diz assim os demais versículos. Depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs seus olhos em José e disse a ele, deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não controla o que está comigo em sua casa, e tudo que ele me entregou em minhas mãos. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tão grande mal, e pecaria contra Deus? Então, ela falava a José diariamente, mas ele não quis obedecê-la, deitando-se com ela. Aconteceu certo dia que ele veio à casa para fazer seu trabalho, e nenhum dos criados estava lá. Então, ela o pegou pela capa, dizendo, deita-te comigo. Mas ele deixou a capa em sua mão e fugiu da casa. Quando ela viu que ele tinha deixado a capa na mão dela e fugiu, ela chamou os criados e disse, vede, ele nos trouxe um hebreu para nos afrontar. Este veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E quando ele ouviu que eu gritava em alta voz, deixou a capa comigo e fugiu da casa. E ela guardou a capa consigo até que o senhor dele chegasse em casa. Então lhe contou a mesma, dizendo, o escravo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me provocar. Mas quando gritei em alta voz, ele deixou sua capa comigo e fugiu da casa. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, falando, assim fez teu escravo, ele se encolerizou muito. Então o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali na prisão. E o Senhor estava com José e o favoreceu, e lhe deu a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão. Tudo o que ele fazia era feito sob seu controle. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava à sua disposição, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Então lemos até o versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis. A palavra do Senhor diz que José era gracioso e bonito. Eu quero entender que gracioso seja de boa comunicação, educado, cordial, e de uma beleza interior muito grande, uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa. E a mulher de Potifar, o seu senhor, aquele que o comprou da mão dos ismaelitas, ela começa a olhar para José, começa a achá-lo interessante, e ela faz isso um dia, outro dia, e no outro dia também, ao ponto de que ela o convida a deitar-se com ela. E vale lembrar, dentro deste assunto,
que o pecado, ele é uma opção na vida de todos os cristãos. Ninguém pode obrigar um cristão a pecar. Ele, se decidir pelo pecado, caminhará para ele deliberadamente. E José, ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus não o abandonou. E ele sabe que Potifar tem sido generoso para com ele, o colocando sobre todos os seus negócios. E ele diz para aquela mulher: olha, ninguém há nesta casa maior do que eu. O meu Senhor colocou tudo sobre a minha responsabilidade. Mas por incrível que pareça, o texto sagrado diz que, versículo 9, olha, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Aí eu fico pensando, será que este homem já não imaginava que ela poderia dar em cima de José? Será que ela já não havia tentado isso com outras pessoas? Mas o Senhor disse para José: tudo está nas suas mãos. Tudo está nas suas mãos, mas ele me vedou a ti. Ele disse para José: não toque na minha mulher, não toque na minha esposa. E é exatamente o que ela quer. Ao ponto de que chega um determinado dia, José está na casa, não há mais ninguém, e ela então força o seu assédio, como quem diz, tem que ser hoje. E de repente José diz para ela: por que eu faria este tão grande mal? Quando José diz isso, ele está primeiro referindo-se àquele homem, chefe daquela casa, que estava sendo tão bom para ele. Mas ele também, quando diz isso, ele está se referindo a Deus, a sua comunhão com Deus. Ele poderia estar comendo, numa linguagem popular, o pão que o diabo amassou, mas ele não está, ele está prosperando, ainda que como escravo. E ele diz: porque eu faria este tão grande mal e pecaria contra Deus, quebraria a nossa comunhão, eu não posso fazer isso. Eu quero dizer para você, há muitas provas na vida da gente, na vida de um cristão, aonde ele precisa encarar de frente, ele precisa se armar espiritualmente e partir para cima do inimigo, com armas espirituais, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé. Mas quando o assunto é tentação, o próprio Senhor Jesus Cristo orou, ensinou os discípulos a orar, dizendo na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. E de repente, José se obriga a sair correndo, a fugir daquilo ali. Isto traz um indicativo de que ele poderia fraquejar se continuasse ali.
mas ele não queria. Então, todas as vezes que Satanás insinuar a um cristão que a carne é fraca, ele precisa lembrar que o Espírito Santo é o poder de Deus. E no poder de Deus, na graça do Senhor, na força da comunhão que ele não quer que seja quebrada, ele sai correndo, ele abandona aquela casa. Ele não pensa em tudo que está nas suas mãos, no que ele pode perder. Não, ele simplesmente foge. E ela arranca a sua capa, segura, levanta toda uma história de mentira. E por esta mentira, diz aqui o versículo 19, que o seu Senhor se encolerizou também com ele. Por que eu digo também? Porque os seus irmãos, lá atrás, quando José não compactuava com as coisas erradas que eles faziam, eles se iraram contra José, se encolerizaram contra ele e o venderam como escravo. E os seus irmãos sustentam uma mentira lá de que, para o seu pai, de que José está morto. E este homem agora, ouvindo as mentiras da sua mulher, se encoleriza contra José e o manda para a prisão. Será que é uma promoção de escravo para prisioneiro? Ou é algo pior? Um escravo prisioneiro? Eu não sei a situação exata em que ele estava ali, a não ser que ele estava ali injustamente, assim como fora vendido pelos seus irmãos injustamente. Agora ele está preso injustamente. Mas Deus não tem o inocente por culpado, como não tem o culpado por inocente. Olha o que a palavra de Deus diz. E o Senhor estava com José. Gente, aquilo que está ruim, em algum momento, pode piorar. Eu não quero ser aqui um pregador só de bênção, de milagre, de coisa boa, chuva do céu, eis que lhe digo. Não. Em algum momento, aquilo que está ruim pode piorar. Mas aqueles que andam com o Senhor, aqueles que honram ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que se desviam do mal, aqueles que fogem da tentação, estes o Senhor não abandona. É interessante. O Senhor muitas vezes não nos livra de uma prova, de uma dificuldade, de um fundo de poço, mas Ele está com o seu povo, aonde o seu povo está. E José é povo de Deus, é escolhido do Senhor, é fiel, e ele está preso, e o Senhor está com ele lá naquela prisão. O Senhor estava, versículo 21, não diz que o Senhor o abençoava, o Senhor estava com ele. Isto é uma coisa que nós precisamos reaprender a crer, de que o Senhor está conosco. Porque nós o amamos, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E que nós somos mais do que vencedores
em Cristo Jesus em todas as situações. Você acredita que se José morresse lá na prisão, ele seria um derrotado, um amaldiçoado? Não, ele seria um abençoado, porque o Senhor estava com ele. Mas porque o Senhor estava com ele, diz assim, o Senhor o favoreceu. E ele caiu na graça do carcereiro. Ele alcançou a simpatia do carcereiro. E o carcereiro diz: ô meu jovem, vem cá. Vem cá, meu querido. Olha, faz isso para mim, faz aquilo para mim, faz aquilo outro para mim. E em pouco tempo, todas as atividades que eram do carcereiro, ele havia colocado nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. Olha o que diz o versículo 23, o carcereiro já não se preocupava com nada, porque o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa qual posição você ocupa na sociedade, não importa o seu grau de instrução, não importa se você tem uma conta gorda no banco ou não, o que importa é se você teme a Deus e anda nos seus caminhos. O que importa é se você já entregou a sua vida para Jesus e se Jesus é o Senhor da sua vida. Porque se esta for a tua verdade, nada te faltará. O Senhor suprirá as suas necessidades. O Senhor terá a sua mão posta sobre você, e aonde você estiver, o Senhor vai estar contigo, cumprindo a sua palavra. Eis que estou convosco todos os dias. Amém? Então confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e tenha certeza de que o mais Ele fará. Olha, não queira andar à frente de Deus, achando que você é alguma coisa, porque você talvez seja um pouco intelectual, ou tenha um pouco de dinheiro, ou o teu nome é expressivo na sociedade. Não queira andar lado a lado com Deus. Não. Sigam Deus na frente, sempre. Siga nas passadas do Mestre Jesus. Como você faz isso? Aprendendo desta palavra aqui. Aprendendo da Bíblia Sagrada. Amém? Então que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nunca se esqueça de que o Senhor nosso Deus, Ele, para cada prova, Ele nos dá uma força poderosa para vencer. Para cada tentação, Ele dá um escape. Se você ou qualquer cristão pecar, olha, o fez por escolha.
Eu me lembro de uma palavra que o Senhor disse para Caim, lá nos primeiros capítulos da Bíblia, quando ele mata o seu irmão. Caim mata Abel. E o Senhor diz para ele: Caim, o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então cabe para todos nós este texto sagrado, a reflexão. E o desejo de fazermos o que José fez. Encontrar forças em Deus para fugir do pecado e do mal. Amém? Deus te abençoe então, que você possa aí deixar o seu like, o seu comentário, que você possa, se não é inscrito, se inscrever neste canal e dessa maneira nos ajudar a levar esta palavra tão abençoada de Deus a muitos lugares e a muitos corações. Deus te abençoe. Se o Senhor nos permitir, brevemente nos encontraremos neste canal. Um forte abraço.